Tem que esperar. Ao vivo! Tem que esperar o público. Gravando! Tempo! Deixa eu arrumar meu cabelo pra não ficar feia. Amém. Você não fica feia de nenhum, você é lindo. Ai, que bonitinho. Nós temos uma pessoa assistindo 3 pessoas. É um 3, depois eu passei, depois pra Ui, 20, gente. vai quantos Deus quiser. Amém. É assim que funciona. Gente linda! Rapaz, agora você vai adotar? Ô, Glória, eu orei por isso. Povo amado de Jesus. Peraí, deixa eu tirar o chiclete. Eu vou grudar debaixo da mesa aqui pra eu comer depois, né? Isso é que nojo, mulher. Porca. Pais amados, Camila, Fernando, Marcela, Adriana. Glória a Deus que vocês estão aqui nessa noite conosco mais uma vez para falar do nosso Senhor Jesus, não é? Pera aí que eu tenho que tirar esse Viber aqui, senão vai ficar vibrando. Atrapalha a nossa vida. Pronto. Agora vai parar esses vibrações. E aí, gente linda, agora valendo a paz. Oi, Helder. Oi, Betina. Agora que tá valendo, né? Vai. Tava arrumando o cabelo, não tava valendo. Então, minha gente, toda semana nós estamos Silvânia, fazendo lindona. a Silvânia Eveline, lá de Portugal, hein? Ela é Essa menina demais. linda. Então, nós estamos toda semana fazendo uma oração aí, né? Fervorosa. E hoje nós vamos fazer juntos essa oração, né? Nós estamos nos baseando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Que modinha abençoada, né? Nossa, Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz o quê? Orai sem cessar. Ou algumas outras versões, como essa que eu estou usando aqui hoje, né? Que diz orai constantemente. E por que nós devemos orar? Cara, porque senão você não vai conseguir nunca alimentar seu espírito, né? Você vai viver com aquela sensação de ansiedade, de tristeza, de depressão, de taradice. De desânimo. Porque você tá alimentando muito mais a sua carne do que o seu espírito. Isso é ridículo. Cristão que não ora é cristão que morre, tá morto. Você acredita que a oração é a maior arma do cristão? Não, eu acredito que a maior arma do cristão é a pregação do evangelho, de acordo com Efésios 5,18. Mas a mais fácil é a oração, a mais fácil de conseguir. E a mais constante? É que a gente devia fazer mais. É que devia fazer mais, porque Jesus fez mais. É porque é a nossa intimidade com Deus, né? Lógico. Se a gente não tiver intimidade com Ele, a gente não pode ser feliz, gente. Não tem como. Sem Jesus é impossível ser feliz, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você ora, você demonstra fé, não é? Isso mesmo. Ah, tio. A Bruna chamou de tio, ela é terrível. Você não me respondeu por que você pediu oração, mas amém. Pois é outra história. Então, nessa noite, o Senhor tocou nos nossos corações aqui para orar com vocês sobre alguns assuntos, né? Que são principalmente mais recorrentes na vida de muitas pessoas aí, de acordo com as mensagens que nós recebemos, os e-mails que nós recebemos. E eu percebi, gente, que tem uma galera aí muito triste. Não, tá errado. Né? Tem gente muito triste, tem gente sem perspectiva nenhuma, tem gente em depressão, tem gente num desânimo muito grande, tem gente que já perdeu a fé ou que está perdendo a fé. Hoje eu escutei da minha tia aqui que ela já não tem mais fé. Ela tá muito triste, desanimada, e tem muitas pessoas na mesma situação dela. E isso é terrível, né? Cristão que não ora vive triste. E em muitos momentos, mesmo orando, parece até que a gente continua triste. Então é porque algo precisa ser mudado na nossa vida, né? A gente precisa de uma sacudida para acordar e para saber que a nossa vida ela é preciosa. E nós precisamos agradecer ao Senhor por isso. Amém. Não é? É verdade. Então nós queremos orar com vocês primeiro sobre o quê? Vamos orar hoje sobre a... Alguém pediu oração ali sobre doença. A gente vai orar também. Mas o foco é depressão. Amém. O que você quer orar primeiro? Então, vamos orar sobre tristeza, sobre depressão, você que está num desânimo muito grande, você que está sem perspectiva, você que está sem fé, com a fé abalada. Nós queremos orar com vocês sobre isso agora, para que venha sobre a tua vida o renovo do Senhor, né? Para que você receba... Não, pode falar. Para que você receba fé dobrada e para que você entenda que no Senhor existe alegria, né? Daniel Tiso, ó. Ah, o Dani é demais. Dani, queridão demais. Realmente a alegria do Senhor, né, Ana? Ela é a nossa força. Amém. Então, quando você tem a alegria do Senhor na tua vida, independentemente das circunstâncias, né? Você se acalma e sabe que o Senhor está contigo no barco, né? Eu creio profundamente que a depressão ela tem dois lados. Ela tem um lado que é químico, que é você precisa de um psiquiatra para te cuidar. Sim. Mas tem um outro lado da depressão que é o excesso de foco em você mesmo.
Se a gente olhar muito pra nós, O eu nosso tô problema, triste, o eu tô nosso com problema, eu tô mal, eu. Isso é culpa de muito louvor que a gente ouve, que é muito eu vou ter bênção, eu vou vencer, eu. O foco é Jesus. Quando o foco é Jesus, a luz dele apaga toda a nossa tristeza. E o engraçado é que quando eu me converti, eu gostava muito de ler a Bíblia no parque aqui em Brasília. E conforme eu ia lendo a história de Jesus, eu ia percebendo que os meus problemas não eram nada. E é bem essa a lógica, né? Se você conhece um pouquinho, pelo menos, da história de Jesus e sabe o quanto ele sofreu por você, né? E sabe o quanto ele te ama, você começa a perceber que o seu problema não é nada, você começa a perceber que não tem por que você andar triste ou cabisbaixo, porque o Senhor está cuidando de tudo, né? E se Ele está no controle de tudo, e se você confia nisso, você não vive triste, né? Mas daí o problema é aí que tá o problema. Se eu for focar assim, por exemplo, eu estou com esse problema, eu. A depressão, ela é consequência natural. Isso emocionalmente é fácil de perceber. Agora, eu conheço pessoas que estão com muito... A mãe dele é um problema grave, não, um problema grande disso. É um exemplo grande disso. Cheia de problemas, mas ela só profetiza vitória. Só. E eu não tô falando daquele crente babaca, não. Tudo é vitória, não é isso não. Ela é fiel no que ela tá falando. Positiva, né? Vai dar certo, o Senhor Jesus está no controle. Ele vai vencer. Impossível uma mulher dessa ficar depressiva. Isso, e assim, realmente a minha mãe é um grande exemplo disso, porque ela não é amargurada, mesmo diante de tudo que já viveu, passou. Porque a minha mãe, por exemplo, o pai da minha mãe é alcoólatra até hoje. Ela poderia ter muitos traumas por ter tido só mãe, né? Porque só minha avó que cuidou dos filhos, assim, na realidade mesmo. Então ela poderia já ser traumatizada por isso. Tem vários outros motivos, assim, coisas que ela vive hoje. A vida dela nunca foi fácil, então ela tinha muitos motivos para ser amargurada, ser triste, deprimida. E nós não estamos dizendo que o seu problema não é grande, nós não estamos dizendo que você não tem importância, de né? jeito nenhum. A gente não está dizendo que isso não é para diminuir ninguém. Não é. Muito menos para dizer que você não tem problema. Mas para dizer que quando nós temos um problema, nós achamos que ele é o maior do mundo. Não, Jesus né? é muito mais. Nós achamos que nós somos os únicos, né? Que temos problema, os únicos que para os quais o Senhor não olha. Isso não é verdade. O Senhor sempre está olhando por você, né? Tem uma frase muito antiga e até bobinha, mas ela é muito verdadeira, que fala assim: não mostre para Deus os seus problemas, mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E é muito verdade, você tem que chegar pro seu problema e falar assim: escuta, você está vencido em nome de Jesus. E eu aconselho a ler sobre isso, 2 Crônicas 20. Vamos orar, Eli? Amém. Continua falando só mais um pouquinho para eu poder compartilhar aqui na página. Eu acho o máximo o rei Josafá. O rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20, ele se vê diante de um problema que ele não consegue resolver. A oração dele no verso 12 é uma das mais bonitas que eu conheço. Ele fala assim: Senhor, eu não tenho força para resolver esse problema. Senhor, eu não sei nem como eu vou resolver esse problema, mas uma coisa eu tenho, Senhor, meus olhos voltados em você. Quando ele faz essa oração, ele fala: não sei como resolver, não consigo resolver, mas eu tenho um Senhor que pode. Quando ele declara: eu tenho um Senhor que pode, aí Deus fala para ele, fala assim: queridão, então fica tranquilo, porque a sua luta sou eu que vou lutar. Amém. E aí Deus dá a salvação para ele. Ao invés de você falar assim: estou depressivo, você fala: não estou, eu tenho o Espírito Santo em mim. E ele me faz vencer e andar sobre as águas. E é incrível também, eu gosto muito do apóstolo Paulo, e você vê que ele foi em muitas missões, né, pregar o evangelho, depois que ele conheceu Jesus, né. Ele, de perseguidor do evangelho, passou a ser aquele que anunciava Jesus. E ele sofreu muito, nós sabemos que ele foi açoitado, apedrejado, tentaram matá-lo tantas vezes, planejavam a morte dele, e mesmo assim, teve um determinado momento, acho que foi quando Paulo ia para Roma, o Senhor falou com ele, o Senhor falava com ele e não disse pra ele assim: olha, continue chorando pitangas porque eu tô aqui cuidando de você. E eu gosto muito desse momento, não sei se foi em Atos 17, 18, tá por ali. E o Senhor disse pra ele: olha, seja forte, seja corajoso, porque assim como você foi usado aqui, você vai ser usado lá. Creio eu que seja em Roma, não lembro agora, tenho quase certeza. Mas assim, é a prova de que em muitos momentos quando você quer colo, não que o Senhor não dê, porque Ele dá muito colo, muito consolo, nós sabemos disso. Mas no momento que você está querendo chorar pitangas e dizer: Senhor, não estou dando conta, o Senhor diz: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Amém. E se o Senhor diz que está contigo, você não precisa de mais nada, é verdade, né? Se Ele está contigo, né? É seu irmão não precisa estar, né? Seus amigos não precisam concordar, né? Apenas o Senhor. E se você é servo do Senhor, você quer agradar a Ele, né? Ele legal. que é seu pai. Ele que é muito seu pai. Legal. E para quem crê, cara, para quem crê, o problema, a pergunta não é se ele vai ser resolvido, é quando. Quando? E Deus... para que aquilo está acontecendo? Para né? quê? A questão não é se ele vai ou não vai, vai.
É só quando. E o mais legal de tudo, gente, acima de tudo, eu vou falar a verdade. Eu quero falar, isso é pra quem é crente de verdade, só quem é crente de verdade vai entender o que eu tô falando. Ainda que Deus não resolva nenhum dos meus problemas. Ele é Deus. Ainda que meu problema seja enorme, ainda que eu esteja doente, desempregado, ou minha esposa me largou, ou fiquei doente, enfim, não interessa. O que interessa é que um dia, e muito em breve, eu estarei com Jesus Cristo. Amém. E junto com Ele não vai existir tristeza. É e, verdade. a esperança é viva, porque a esperança é Jesus Cristo. E assim, só antes da gente orar, só mais uma coisinha. Tem muitas mensagens que nós recebemos, tanto Dani quanto eu, e muitas mensagens são sobre relacionamentos, né? E tanto é que no último ao vivo que eu fiz, eu orei sobre relacionamentos, mas orei principalmente para acabar com a ansiedade no coração do povo, né? Mas, gente, tem muita mensagem de gente. Por exemplo, teve uma menina que me mandou uma mensagem esses dias pedindo pra orar pelo marido dela que tava com câncer, né? Então não tô falando que você que tem um problema na vida sentimental não tem problema, né? Nós não estamos pesando qual o maior problema, qual o mais importante ou menos importante. Mas tem pessoas com problemas assim terríveis e ainda assim a pessoa é firme no Senhor, né? A pessoa busca o Senhor, a pessoa tem perseverança. Por força dela? A força é dela? Não pela força do braço dela, mas pela força que ela tem no Senhor, Amém, né? é isso mesmo. Porque nós só somos fortes quando nós temos o Senhor, Amém. né? E quando nós temos o Senhor, nós conseguimos, inclusive, fazer aquilo que nós não queremos, mas aquilo que Ele quer que a gente faça. E a gente fica feliz obedecendo. Vamos orar então por depressão? É isso mesmo. Amém. Você começa e eu continuo. Tá bom. Pode ser? Tá bom. Amém. Então orem aí com a gente, onde você Vai ser só estiver. essa oração? Não, a gente vai orar por saúde depois. Amém? O povo vai pedindo aí, tá, gente? A gente vai orar agora por depressão e vocês escolhem o que vocês querem que a gente ore depois. Sei que não pode ficar tão demorado, mas vamos lá. Amém. Vai dar Valeu. certo. Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Primeiro, cala esse cachorro, em nome de Jesus. Não. Vai dar certo. Já ficou quieto. Olha, já ficou quieto, meu. Deus é bom. Pai, eu tô aqui pra te pedir, Amém. em nome de Jesus, Amém. que essas pessoas que estão tristes, Pai, que estão com depressão, Senhor, Amém. que elas recebam de Deus agora, Pai, um renovo na fé delas, Aleluia, Pai. em Que o nome Espírito de Santo Jesus. entre nesse coração, Pai, tire pensamentos tristes, Amém. depressivos, Amém. derrotistas, Pai. Não interessa o que a voz do coração deles fala, não É interessa o que a verdade, voz Pai. do mundo fala, não interessa o que a sua voz fala, Em Pai. nome de E a sua Jesus. voz é suave, Pai, a sua voz é doce, a Verdade. sua voz traz esperança, Pai, uma viva esperança de que vai dar certo. Verdade. O Senhor ama sim, o Senhor cuida sim. Eu repreendo essas palavras de que não vai dar certo, essas palavras de que a pessoa não é importante, Amém. essas palavras de que ela não é amada. Amém. Se você é amado sim, você é verdade. importante sim. E se verdade. você não fosse, você não estaria ouvindo a palavra de Deus agora. Se a palavra de Deus está Verdade. chegando para você, é porque Deus tem um propósito na sua vida sim. É verdade. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito demoníaco, eu ordeno agora. Em nome de Jesus que Jesus. sai. Em nome de de Jesus. Jesus, sai. Eu não preciso dar show aqui. Eu estou falando em nome de Jesus, sai. Amém. Porque Jesus Cristo é muito poderoso. Então você agora, em nome de Jesus, está curado da sua depressão. Aleluia. Em nome de Jesus, Aleluia. você vai receber. O Salmo 30 fala que a gente chora durante a noite, mas a alegria chega de manhã. Aleluia. Aleluia. E glória a Deus por isso. Pai, ainda em tua presença, como diz na tua palavra lá no Salmo 34, que nada falta àqueles que temem o Senhor, aqueles que buscam, aqueles que amam o Senhor. Então, Pai, eu sei que esse povo te ama e te busca, então eu repreendo e não aceito a tristeza no coração Amém. deles. Nós não aceitamos esse espírito de confusão, nós não aceitamos esse espírito de depressão, de Amém, tristeza, de desânimo, de falta de fé, de falta de ânimo, de falta de perspectiva, de falta de esperança, Amém. Pai. Assim como o profeta Elias se trancou, ficou ali escondido naquela caverna. Eu sei que muitos tentam fazer isso. Não eu já deixa, tentei Pai. fazer Não isso. deixa, tira de E eu nós. sei, Pai, Em que isso nome de Jesus. tem sido constante na vida desse povo. Mas nós Amém. estamos aqui como profetas do Senhor para repreender Aleluia, esse espírito Jesus. de É depressão. verdade, Pai. Para repreender em nome de Jesus. Amém, Jesus. Toda tristeza que tem tentado arrancar a alegria do teu povo, toda tristeza que tem impedido o teu povo de adorar o teu nome, de glorificar o teu nome, de dizer que o Senhor é o Deus da vida desse povo, Amém, Pai. Deus, é verdade, Em nome de Pai. Jesus, arranca agora desses corações toda tristeza. Arranca agora desses corações toda desilusão, Aleluia. todo trauma do passado, É toda verdade. ferida que ainda está aberta, que está sangrando, Pai. E eu sei que em muitos momentos essas pessoas se sentem sozinhas e pensam que ninguém está Misericórdia, vendo, Pai. Mas eu sei que o Senhor vê. Então que eles possam ter provas nessa semana de que o Senhor vê o sofrimento de cada Aleluia. um. Pai, que eles possam saber e receber sinais de que o Senhor está ouvindo a oração, de que o Senhor quer apenas que eles falem contigo, que eles abram a boca, que eles digam que te amam, independentemente das circunstâncias. Amém. Mas nós repreendemos em nome de Jesus toda tristeza, toda depressão. Pai, todos aqueles que estão dependentes, Pai, de palavras para que eles se coloquem de pé.
Sabe, todos aqueles que dependem da oração dos outros para que se coloquem de pé. Amém, Pai, que a nossa dependência seja somente do Senhor. Aleluia, que a nossa dependência seja em ler a tua palavra, em te ouvir, em falar contigo, em ter intimidade contigo, em jejuar e sentir vontade, Pai. A partir de agora nós profetizamos, em nome de Jesus, que essas vidas vão ouvir a tua voz, que essas vidas vão ler a tua palavra e vão entender o que estão lendo. Nós profetizamos que esse povo vai pular de alegria, não porque a situação ainda mudou, mas porque eles sabem que o Senhor está no controle de tudo. Amém. Pai, nós profetizamos que em nome de Jesus a alegria do Senhor vai ser a força desse povo. Amém, nós profetizamos que em nome de Jesus eles vão se levantar amanhã diferentes. Amém, e que em nome de Jesus eles vão nos dizer, eles vão mandar mensagens dizendo que estão melhores, dizendo que agora tem uma fé maior no Senhor, porque verdade, é isso, Pai. De que vale viver, Pai, se nós não temos fé no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é quem cuida de nós. Então, em nome de Jesus, Pai, todos aqueles depressivos, ansiosos, Pai, inquietos, todos esses corações que estão inquietos, que o Senhor possa acalmá-los agora, em nome de Jesus. E que esse povo receba o renovo do Senhor agora, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. A oração, ela é uma abertura de porta do seu coração para o Espírito Santo entrar. Amém. Só que tem uma responsabilidade sua de manter. A sua responsabilidade é de encher o seu espírito urgentemente do Espírito Santo de Deus. É urgente. Não adianta eu e ele orarmos aqui se você não tem a sua intimidade com Deus. Um momento diário de oração, um momento diário de leitura, pregação do evangelho, ouvir louvores. Não adianta a gente orar se você não fizer a sua parte. É verdade. Então... E sobre ouvir louvores, olha, Rafa, Eliseu. Sobre ouvir louvores, minha gente, olha, me ajuda muito, me ajudou e continua ajudando. Né? De verdade. Às vezes você não consegue orar, né? Às vezes seu coração tá tão inflamado que nem orar você consegue. Mas você coloca um louvor e começa a cantar, sabe? Você começa, quão grande é o meu Deus. Quando você vê, você já tá crendo naquilo que você tá falando. Você tá afirmando que ele é grande na sua vida. E o seu pensamento vai mudando. Amém. As atitudes vão mudando e o Senhor vai agindo. É verdade. Depende, não, gente, não confie que sou eu e Eli, ou seu pastor, ou padre, ou qualquer líder que vai resolver teu problema. Não. A gente é só um auxílio, a gente é só um degrau da escada, mas para subir essa escada é você e Jesus, cara. Você precisa criar uma dependência dele urgente, é urgente. Qual foi a última vez que você ajoelhou e orou forte? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e estudou? Qual foi? Não adianta eu e Eli ficarmos orando se você não fizer a sua parte. Receba isso aí. Amém. E assim, tem muitas pessoas... distantes do Senhor, emocionalmente, psicologicamente, né? Eu sei que tem pessoas que precisam de um tratamento. Eu já fiz tratamento para depressão, né? Então eu entendo quando alguém chega para me falar sobre esse assunto. Entendo você estar passando por essa situação, entendo você estar triste, entendo, mas nós não aceitamos, né? É assim. Porque nós repreendemos no nome do Senhor Jesus, porque no nome do Senhor Jesus há poder, né? No nome dele há mudança, há transformação. Então você não deve continuar aceitando, porque tem muita gente que se vê nessa situação e por mais que diga que não, quer continuar, porque acha que é mais cômoda a situação, né? Não, então, o problema é que o cara é muito coitadinho. Sou triste mesmo, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, minha vida, eu sou um pobre coitado, e isso é mentira. Então, aí ele sempre vai dar essa desculpa. Acontece alguma coisa, mas eu sou triste, eu sou o coitadinho. Não é não, filhão, você não foi chamado pra sofrer não, você foi chamado pra curar os outros. É isso mesmo. E eu vou dar um exemplo que é necessário que eu diga, né? Porque talvez ajude alguém aí, não sei, amém. Assim que eu me mudei, faz 5 meses, 6 meses, né? Que eu me mudei pra Taubaté, eu tava muito triste, assim, feliz demais com a minha vida, casada, realizada, sabendo que era o plano do Senhor. Mas eu passei um bom tempo triste, muito triste, porque faz falta a família, faz falta os amigos e assim, o Senhor tava falando comigo, sabe? Que eu não deveria ficar naquela situação, mas eu não estava conseguindo mudar. Então eu passei pelo menos um mês, assim, um mês de julho foi bem terrível pra mim, assim, nesse sentido, porque eu tava muito triste, assim, sem conseguir me desvencilhar como o Senhor queria, né? Porque não é deixar a família, mas era viver a vontade do Senhor. E era entender que se eu estava ali, eu fui porque eu quis, né? Porque eu amo o meu marido, porque foi plano dele. E saber também que ele tá cuidando de tudo. E não precisa ficar desesperado, né? E eu tô contando isso pra vocês porque eu sou uma mulher que vocês podem considerar de Deus aí, mas eu tenho os meus momentos, né? De tristeza, de dificuldade, como todo mundo tem. Mas e de a briga, diferença... e de raiva. E de raiva, de estresse. Mas a diferença está em você buscar melhorar no Senhor. Em você buscar a diferença na sua vida. Então eu estava lendo a palavra e foi um texto que eu citei aqui pra vocês, que até o final eu espero conseguir confirmar se é Atos 18.
foi quando o Senhor falou para Paulo. Paulo estava visivelmente cansado, abatido, tramavam contra ele, queriam matá-lo a todo momento e o Senhor não falou para ele, chora aqui que eu tô cuidando de você, tadinho. Não, o Senhor falou para ele, seja forte e corajoso, que eu tô contigo. Assim como você foi usado aqui, você vai ser usado lá, né? Assim como o Senhor falou para Josué, seja forte e corajoso. Assim como o Senhor falou para Jeremias, não diga que você é jovem demais, porque onde você foi, eu vou colocar as palavras na sua boca. Eu te separei desde o ventre da tua mãe. Então o Senhor tem na palavra dele algo que rebate essa tristeza no seu coração. Então quanto mais você conhece a palavra do Senhor, mais você tem armas para você rebater a tristeza no seu coração. Boa demais, não é? Amém. Eu vou responder assim seu inbox. Eu vou aproveitar, teve uma moça lá que falou sobre querer ajudar o nosso ministério. Quem quiser participar do nosso ministério, ajudar a obra no Pará e tal, manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br daniel.saad@uol.com.br. Eita. Continuando, minha gente. Então, a gente não deve nunca desistir do Senhor. A gente não deve nunca desistir de orar, de clamar, de pedir, porque Ele muda a situação. Amém. E quando Ele muda a situação, a gente vê o milagre acontecer. É isso mesmo. Amém? Então, agora nós queremos orar, porque tem muita gente me mandando mensagem, não sei se pra você também. Pedindo oração porque tá doente, ou porque tem algum familiar doente, né? E nós não curamos ninguém. Nós não curamos ninguém, mas o Senhor cura, né? Amém. Então nós queremos orar pela saúde das pessoas. E aproveitar, né, também e orar por emprego. Vamos orar por saúde e emprego. Amém. E aí a gente manda um beijo pra eles. Amém. Então eu vou orar pela saúde. Pode ser? Você ora por saúde e ora por emprego, tá Amém. bom? Então vai. Amém. Então você que tá aí, ó, continua de joelho, se coloca aí em posição de adorador e adoradora, amém? O Senhor vai ouvir nossa oração. Soberano Deus, aqui em tua presença, nós queremos te pedir, Pai, Jesus, pela saúde do teu povo. Você é o Deus Muitas que pessoas cura, estão Pai. doentes, Pai. Tantas pessoas com Deus câncer, eterno. pessoas com AIDS, pessoas com diabetes, sofrendo Jesus, muito. cura aí, Pai. Pessoas que estão com problemas também na mente, sabe, Pai? Que a Misericórdia, doença não é apenas aquelas que nós já conhecemos, mas tem muitas pessoas com a mente doente, sabe? Jesus. Com a mente cansada, com a mente saturada, sem conseguir ouvir a tua voz, porque está em depressão, como nós já falamos. Então nós repreendemos todas as doenças em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, nós repreendemos É verdade, pelo poder Pai. que há no teu nome. Aleluia. Que o Senhor possa visitar agora os hospitais, Deus eterno, os leitos dos misericórdia, hospitais em Pai. nome de Tem Jesus. misericórdia, Espírito Santo, Jesus. visita esses lugares agora. Cura essas filhos pessoas agora em sofrem, nome Pai. de Jesus. Cura Pai, eles. cura o marido daquela mulher que me mandou mensagem falando que ele está com câncer. Em Meu nome de Deus, Jesus, nós sabemos cura que é aquele poderoso. homem, Pai, em Usa nome os de médicos, Jesus. Pai. Cura, Pai, aquelas pessoas que me mandaram mensagem falando que também estão doentes, É verdade, Pai. Jesus. Tantas doenças na alma, tantas doenças no corpo, tantas doenças físicas e mentais. Nós repreendemos em nome de Jesus. É verdade, nós sabemos que há poder no teu Aleluia. nome, nós sabemos que o Senhor é o Deus que curou e Sabemos, continua Jesus. curando. O Senhor é um Deus que fez milagres e continua fazendo, Oh, Pai. Deus eterno, Então, em nome de aleluia, Jesus, Pai. nós repreendemos essas doenças. Nós pedimos que o Senhor visite agora as crianças que sofrem, crianças com leucemia, Pai. Crianças sofrendo agora em leitos de hospital. Tantas crianças, Pai, precisando da tua graça agora, precisando do milagre do Senhor agora. Amém. Tantos pais sofrendo com essas crianças doentes agora, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus essas doenças. Ah, Nós Deus. pedimos que o Senhor venha com a cura que eles precisam Amém, agora. Jesus, é verdade, Nós determinamos Pai. em nome de Jesus. Não porque nós somos, mas pelo teu nome, Pai. Porque há poder e há cura no teu nome. Cura essas doenças agora. Amém. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de doença. Eu repreendo esse espírito de engano. Eu Aleluia, repreendo esse Jesus. espírito de confusão na mente das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, cura essas vidas. Amém, Paizinho. Para que elas possam glorificar o teu nome. Para que elas possam vir nos falar que o Senhor foi o Deus que os curou. Aleluia. Que o Senhor foi o Deus que os colocou de pé. Amém, que o Senhor foi o Jesus. Deus que fez novas todas as coisas na Amém, vida desse Jesus. povo. É verdade. Que eles possam glorificar o teu nome, Pai. Que eles possam dizer que só o Senhor é Deus. E que seja mais um testemunho para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Que nós possamos receber muitos testemunhos nesta De gente semana curada, e nos próximos dias. Exatamente, de pessoas curadas. 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 Nós seu profetizamos poder, cura na vida desse povo. E nós te clamamos, Pai. Ouve a nossa oração. Ouve o nosso clamor aqui nessa noite. Atende essas vidas que estão aqui junto conosco agora pedindo pela cura de um parente, do filho, da filha, do marido, da esposa, do tio, do avô, da avó. Em nome de Jesus, Oh, Pai. Deus, Cura esse você povo, pode, Pai, você para sabe que o que teu você nome pode. seja glorificado. Aleluia. Eu sei que há poder no teu nome. E nós te clamamos e continuamos pedindo cura. Derrama cura sobre o teu povo pelo poder que há no teu nome. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus, Em nome Pai. de Jesus. Amém. Amém. Nós cremos sim. Amém. Deus eterno, Amém. muito mais do que nós, você sabe, Senhor, da nossa necessidade, Amém. Pai,
de recursos nessa vida, Pai. Verdade, Pai. Senhor, eu sei que tem muitos servos seus, Pai, filhos seus, Pai, que estão colhendo, Pai, pela negligência dos nossos governantes, Pai, por crises, Pai. Senhor, eu repreendo agora, Pai, que essa crise chegue na vida dos seus filhos, Pai. Mostra que, Pai, que aqueles que são seus, Pai, eles vivem uma vida mais tranquila, diferente, Pai, porque tem um cuidado, uma provisão sua. Você é o dono do ouro e da prata, Senhor. Eu sei que o milagre você pode fazer. Senhor, que as pessoas também façam a parte delas, Pai, que também elas estudem, Pai, que elas se capacitem, Pai, que elas não tenham preguiça, Senhor, mas acima de tudo, abre uma porta, Senhor, aonde ninguém imagina que seria aberta, Senhor. Verdade, Senhor. Pai, abre aquele milagre para a vida dos seus filhos. Traga uma paz nesse sentido, Pai, no sentido financeiro na vida dos seus filhos, Senhor, para que eles consigam viver nessa terra proclamando o seu nome, sem precisar mendigar, sem precisar passar necessidade, Senhor, sem blasfemar contra o teu nome, Senhor, para que as pessoas vejam que tem um Deus cuidando da vida delas, Senhor. Aleluia. Nós te amamos, Jesus, porque nós sabemos que você já ouviu a nossa oração e já respondeu muita Glória gente, a Deus. Pai. Glória a Em Deus. nome de Jesus. E nós queremos só finalizar para dizer para vocês que nós estamos vivendo realmente da obra, né? Como o Daniel já falou, né? Mas eu não fiz um vídeo ainda falando sobre isso e vou começar a falar sobre esse assunto aqui. Nós estamos vivendo 100% da obra. Não entra de nenhum outro lugar. Não. Isso é surreal, tanto na minha quanto na vida do Daniel. Mas nós nunca estivemos tão felizes como nós estamos agora, tão em paz. Por quê? A gente se sente assim como aquele povo que caminhava no deserto e o Senhor mandava o maná diário, sabe? E nada faltava. Eu imagino se a roupa daquele povo desgastava, né? Se a sandália daquele povo desgastava. Eu imagino. Não, mas a Bíblia fala que Deus fazia crescer o sapato junto com eles. Isso é surreal, isso é surreal. Então nós estamos vivendo assim. E nós somos muito gratos a todos vocês que estão nos abençoando, né? Todos vocês que estão de alguma forma, nem que seja orando pela gente. E eu quero contar só um breve testemunho. Domingo passado, o Daniel ainda não estava aqui e eu fui para minha igreja aqui em Brasília, Leão de Judá, e teve uma amiga, uma mulher que trabalhava comigo, que foi para o culto, né? E nós conversamos e no final do culto ela me disse que não está trabalhando no momento, mas o Senhor tocou no coração dela para nos abençoar. Sério? E ela chegou lá e falou assim que estava muito triste porque queria nos dar uma quantia maior. Olha isso. Nossa, e ela não está trabalhando, gente. Eu falei de maneira nenhuma, só ore pra gente, pelo amor de Deus, né? Mas ela insistiu e disse assim que eu não poderia impedir a obra e a bênção do Senhor na vida dela. Então, isso não tem preço. Você vê que o Senhor está tocando no coração de vidas para nos abençoar. É incrível. Né? Porque o trabalhador é digno do seu salário. E nós estamos realmente vivendo da obra. E nós somos muito gratos por isso, por todas as igrejas que nos convidam para pregar, né, para anunciar a palavra do Senhor. E a obra não para, cara. Não para. A obra não vai parar. Quem quiser participar, vou falar de novo pela última vez, que eu não quero ficar falando desse assunto que eu não gosto. Daniel.saad. Desculpa. Primeiro a receber cura, em nome de Jesus. daniel.saad@uol.com.br. Aí eu coloco você no grupo dos que ajudam a gente. Eu sempre tô conversando com eles. Tem umas crônicas que eu mando só pra eles, porque eu acho que é o mínimo, né? O pessoal abençoa a gente, é o mínimo eu abençoar eles de volta. Gente, amei estar com vocês. Eu também amei. Só queria deixar uma palavra pra eles. Gostosinha. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que Jesus morreu por todos, nós. Logo, todos morreram. Então, se Jesus morreu, nós morremos com ele. E se ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, né? Hoje nós visitamos o Parque Temático Ecológico Terra Santa, né, da Leão de Judá, aqui em Brasília, e tem o túmulo representado lá, o túmulo de Jesus. E no túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui. He is not here. He has risen. Né? Ele não está ali. Ele ressuscitou. Aleluia. Então ele morreu, nós morremos com ele, mas ele ressuscitou. Então com ele nós ressuscitamos também. Então com ele, se você ressuscitou, a tristeza vai embora, a depressão vai embora, a doença vai embora. Então profetiza. Profetiza a cura na tua vida. Profetiza a cura dessa tristeza. Profetiza, meu povo. Porque Jesus ressuscitou. Ele não está naquele túmulo, amém? E aqui para terminar. E lá ele morreu magro no céu. E lá eu já terei perdido os 7 quilos que eu preciso perder, amém? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, nós que vivemos, já não vivam mais para si mesmos. Eu não vivo mais para mim, Daniel não vive mais para ele, né? Você não vive mais para você, mas nós vivemos para ele. Então,
para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viva por Jesus, porque Ele deu a vida por você. Toda tristeza, depressão, doença cai por terra agora em nome de Jesus, e que todas as portas se abram para que os planos do Senhor se cumpram na tua vida, em nome de Jesus. Nós profetizamos pelo poder que há no nome de Jesus, cura na tua vida. Nós profetizamos que essa depressão já foi embora, que essa ansiedade já morreu, já se acabou, e venceu o Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Amém? Não se esqueça. Continuem sorrindo, independentemente das circunstâncias. A alegria do Senhor é a tua força. Não vive mais para você, hein? A gente vive para Jesus. Amém? Glória. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Eu lembro sim da comunidade Airo. E a Eli escreveu aí o e-mail, depois vocês veem, tá bom? Beijo, gente! Beijo!